O inspetor Villanova, determinado a quebrar o muro de informações do tenente Roberto, exibe as 3 fotografias recuperadas por Christian Rivera. As fotos e a reação de Roberto Paiva. Villanova colocou as fotos sobre o capô de um carro policial, Paiva com Martinez, 1910, Paiva com Hermes da Fonseca, 1920, e Paiva com Getúlio Vargas, 1935. Villanova: tenente, o senhor disse que seu avô não tinha mais inimigos, que recebia apenas cartas de fanáticos e que nunca ouviu falar de Eudoro Martinez. O tenente Roberto observou as fotos. Ele mal deu atenção às imagens com os ex-presidentes, focado na foto em preto e branco de 1910. Roberto Paiva, em choque: o quê? Onde vocês encontraram isso? Eu nunca vi essa foto. As outras 2 sim, ele as guardava na biblioteca, perto dos documentos de honra, mas essa aqui. Villanova, apontando para o cabo Eudoro Martinez: essa foto é de 1910, em Porto Alegre. Seu avô, o sargento Paiva, e o cabo Eudoro Martinez. Eles serviram juntos anos antes de serem enviados para a Guerra do Contestado em 1915. O sargento Paiva estava no Contestado caçando monge, junto com Martinez. Agora me diga, tenente, seu avô alguma vez mencionou o nome Martinez ou essa foto? Roberto Paiva, pálido: não. Nunca. Eu juro. Meu avô, ele nunca falava da Guerra do Contestado, inspetor. Ele chamava de os anos de luto. Ele dizia que havia feito coisas que era melhor esquecer. Mas eu achei que era o trauma normal de guerra. Villanova: e se Martinez estivesse vivo, tenente? E se ele fosse a única pessoa que sabia o segredo que o assassino está usando agora para se vingar? Roberto Paiva: se ele existiu e meu avô nunca o mencionou, deve ser por um bom motivo. Ele estava tentando enterrar esse passado, inspetor. Aquele homem, o do museu, os gritos na rua. Eles estão desenterrando tudo. O tenente Paiva balançou a cabeça em negação, mas de repente seus olhos se arregalaram. Roberto Paiva: espere. A lareira. Villanova: o quê? Roberto Paiva: meu avô, há alguns meses, quando ele recebia aquelas cartas, ele passou a fazer algo estranho. Ele me pedia para queimar uma caixa de cartas e jornais velhos que ele guardava num cofre de segurança. Não no lixo. Ele queria queimar na lareira. Villanova: e o senhor queimou? Roberto Paiva: sim. 3 vezes nos últimos 6 meses. Eram cartas e documentos velhos. Achei que ele estava apenas limpando a bagagem. Ele estava tentando apagar as evidências de alguma coisa, não estava? Estava se preparando. Nova pista: os arquivos queimados. O tenente Roberto Paiva forneceu uma informação crucial que pode explicar o desespero do sargento Paiva nos últimos meses. Ele estava destruindo seu próprio passado. A pista: o sargento Paiva estava queimando documentos e cartas antigas em sua lareira, pouco antes de ser morto, e no mesmo dia de uma homenagem que trouxe o seu passado à tona. Um motivo oculto: o conteúdo desses documentos e cartas pode ter revelado o segredo de Paiva e Martinez de 1915 ou a identidade daquele que Paiva mais temia. Próximo passo: o DPCF deve agir agora para encontrar o companheiro de Paiva antes que ele se torne a próxima vítima, ou que se revele o assassino. O Major Almeida está prestes a tomar a frente. Villanova: certo, Thomas confirmou que seu avô foi executado. O Major Almeida quer assumir o caso, mas as provas são nossas. O chefe Mota prometeu acesso. A melhor manobra é acionar o setor de tecnologia imediatamente para obter a única pista que o assassino pode estar tentando encontrar: Eudoro Martinez. O Dr. Felipe Bronson, perito tecnológico do DPCF, entrou em ação imediata, combinando hacking ético e acesso forçado a bancos de dados. Análise de Felipe Bronson: resultados imediatos. Rastreamento de Eudoro Martinez, pista 1. Usando o acesso de emergência garantido por Ricardo Mota aos arquivos do Exército, Bronson localizou o registro completo do cabo Eudoro Martinez. Nome completo: Eudoro Martinez Diniz. Data de nascimento:
22 de março de 1897, 128 anos. Status: reformado com honras em 1940. Histórico militar: confirmada a participação na Guerra do Contestado, no mesmo regimento do sargento Reginaldo Paiva. Localização atual: vive em uma área rural isolada perto da cidade de Caçador, Santa Catarina, bem no coração da antiga região do Contestado. Status de vítima: Martinez é idoso e vive sozinho. Pela lógica da vingança, ele é o alvo mais provável do assassino. Implicação: Martinez está vivo e vulnerável. Ele reside exatamente na região histórica do conflito, o que indica que ele ou o assassino mantiveram um vínculo forte com o passado. O DPCF tem agora um local para ir e, mais importante, uma potencial próxima vítima para proteger. Rastreamento do homem do museu, pista 2. O Dr. Bronson conseguiu imagens de alta resolução do homem que encarava Reginaldo Paiva na cerimônia do museu, conforme o testemunho do tenente Roberto. Identificação: usando software de reconhecimento facial e cruzando com bancos de dados de ativistas e acadêmicos, Bronson conseguiu uma correspondência. Nome: o homem foi identificado como André Monteiros, 42 anos. Perfil: André Monteiros, atua na UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como professor universitário e é historiador especializado na Guerra do Contestado. Ele é um crítico ferrenho do papel do exército no massacre e atua como ativista pelos direitos dos descendentes dos caboclos. Conexão imediata: a polícia já tinha um registro de André Monteiros como líder do pequeno protesto que estava fora do museu. O cruzamento das informações mostra que ele não apenas liderou os gritos de vingança, mas também entrou no museu para encarar Paiva de perto. Implicação: André Monteiros tem um motivo ideológico, o conhecimento histórico detalhado, sabendo da execução do monge em 1915, e a oportunidade, estava em contato com Paiva horas antes do crime. Ele é o principal suspeito de ter enviado as cartas de ameaça queimadas por Paiva e de ser o agressor DDI-1. O próximo movimento do DPCF. A investigação sofre uma aceleração drástica. O motivo histórico foi plenamente comprovado. A execução foi confirmada pela autópsia. O próximo alvo, Eudoro Martinez, foi localizado. O principal suspeito, André Monteiros, foi identificado. Cenária: para Vila Nova, com urgência inspetor, Martinez está no Contestado, o berço do conflito. Se Monteiros souber que Martinez está vivo, ele vai atrás dele para completar a vingança. O assassinato de Paiva foi a primeira parte. Martinez é a segunda. UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Interrogatório: André Monteiros, historiador. Vila Nova e Live encontraram o professor André Monteiros em uma sala de aula. Ele estava lendo um livro sobre história brasileira com notável tranquilidade. Vila Nova: professor Monteiros, somos do DPCF. Queremos falar sobre Reginaldo Paiva. André Monteiros, fechando o livro, sem demonstrar surpresa o herói. Sinto muito a perda do exército, mas como historiador, não lamento a morte de um carrasco. Eu o vi sendo homenageado ontem. Símbolos da repressão tendem a cair, cedo ou tarde. Vila Nova: e o senhor estava lá para ver essa queda de perto. Temos imagens do senhor no Museu do Exército, observando Paiva de perto e com uma hostilidade que vai além da crítica acadêmica. André Monteiros: eu estava fazendo pesquisa de campo, inspetor. Paiva era o último elo vivo de uma geração de repressores que cometeu atrocidades no Contestado. Eu estava lá observando o último símbolo da impunidade. Não é crime olhar para a história. Doutora Lívia Napolitano: professor, seu comportamento é mais do que observação, é obsessão. Sua raiva se manifestou em protestos e cartas. O sargento Paiva recebeu cartas de ameaça citando a vingança do monge e a terra roubada. O senhor as escreveu? André Monteiros: sorrindo levemente, eu escrevi muitas cartas para Paiva ao longo dos anos, sim. Não ameaças, mas acusações. Pedindo que ele se desculpasse com os descendentes. Não sou um terrorista, sou um ativista. Vila Nova:
O senhor sabia que Paiva havia sido baleado na testa e queimado post-mortem? André Monteiros, parando por um instante não. Atirado na testa? Eu soube do incêndio na mansão, pensei que fosse um acidente, talvez a lareira. Uma ironia, morrer por fogo. Mas um tiro, isso é simbólico. O monge foi vingado. Doutora Lívia Napolitano, exatamente. É simbólico porque a execução do líder rebelde no contestado, o homem que Paiva se gabou de matar em 1915, foi com um tiro fatal na testa. Quem mais além do assassino e dos pesquisadores de alto nível sabia desse detalhe específico? André Monteiros, o detalhe não é segredo. Está em jornais de época, nos relatórios do Exército. Mas poucos prestam atenção. A virada do DNA. Vila Nova decide usar o trunfo mais forte que possui, a prova física. Vila Nova, professor, no dia do crime, o senhor teve acesso à mansão de Paiva. Seu DNA foi encontrado na maçaneta da porta de serviço. O sorriso de Monteiro sumiu completamente. Ele olhou para Vila Nova com surpresa e depois com raiva. André Monteiros, isso é mentira. Eu não estive naquela casa. Eu estava na reunião do núcleo de estudos, discutindo meu próximo artigo. Vila Nova, prove isso. O senhor tem um álibi? André Monteiros, meu álibi é a universidade, a história, meu trabalho. Eu saí do museu, fui para a reitoria e passei a noite lá. Não sou um criminoso. Por Deus, não sou um assassino. Doutora Lívia Napolitano, professor, o senhor tem um motivo, o conhecimento íntimo do crime e, agora, o DNA. Você planejou essa vingança, monitorou a vítima no museu, descobriu que o neto sairia e aproveitou a lareira acesa como desculpa. André Monteiros, a lareira? Eu não sei de nada sobre lareira. Eu sou um historiador, não um assassino. Doutora Lívia Napolitano, professor, o senhor tem um motivo, o conhecimento íntimo do crime e, agora, o DNA. Você planejou tudo. André Monteiros, sou um historiador, não um assassino.